Olá, tudo bem? Sou o pastor Bruno, pastor da Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou junto com você mais uma vez aqui no nosso canal, Fala aí Pastor, para que a gente possa estar conversando um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus, abençoar as nossas vidas, fortalecer as nossas relações, glorificar a Deus e nos fazer a cada dia homens e mulheres melhores para essa sociedade que precisa, né, de pessoas transformadas pelo poder de Deus, que manifestam o amor de Deus. Bem, hoje eu gostaria de comentar com você um pouco sobre a questão da frieza interior, um assunto que mexe às vezes com a nossa própria situação humana, porque nós somos às vezes frios nos nossos relacionamentos e temos criado questões que têm impedido que o amor de Deus venha florescer, que o amor de Deus venha proliferar e, sobretudo, que nós sejamos mais felizes e mais alegres, inclusive dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Para isso, eu tenho mais uma historinha para você. Conta-se a história de que 6 homens eles ficaram presos numa caverna, né, por causa de uma avalanche na neve. E eles teriam que esperar exatamente até o amanhecer para que pudessem receber o socorro. Essa era a proposta. O interessante é que cada um desses homens trazia consigo um feixe de lenha. E eles tinham dentro daquela caverna, eles conseguiram acender ali uma pequena fogueira e que estava aquecendo eles. Cada um tinha exatamente um feixe de lenha, ou seja, na teoria, eles poderiam alimentar aquela fogueira pelo tempo necessário que eles estivessem ali até que o socorro chegasse. Chegou a hora então de começarem a colocar a lenha de cada um na fogueira, né? E a única maneira para sobreviverem era exatamente essa. O primeiro homem, ele era um pouco racista, ou extremamente racista. E ele, olhando os demais, ele viu que tinha um de cor negra ali. E isso fez com que ele falou: o quê? Eu vou colocar minha lenha para sustentar essa pessoa? Não, isso não vai acontecer. E aí ele falou: jamais vou dar a minha lenha para poder aquecer essa pessoa. E aí ele começou então a aguardar os outros. Os olhares se trocaram, o segundo homem já era muito avarento, ele era um rico avarento. E aí ele estava ali porque ele queria receber juros de uma dívida, de uma pessoa inclusive, que estava ali. E ele olhou e viu, no meio daquelas pessoas que estavam presas na caverna de neve, quem estava devendo ele. E ele disse o seguinte: bem, esse cara pobre está me devendo, né? Eu ainda vou ter que botar minha lenha para aquecer ele? Bem, deixa eu fazer o somatório. Na minha lenha eu tenho tanta lenha, vai dar tanto. Se eu puder vender para ele ou puder vender para outra pessoa, eu vou ganhar tanto. E aí vai ser tudo mais fácil. O terceiro homem, ele era negro. E aí ele olhou e disse o seguinte: olha, eu estou vendo aqui essa pessoa, especialmente aquela pessoa ali que está me olhando com olho de faísca, está querendo me destruir. E olha, e sinceramente, como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Eu estou vivendo aqui, eu sofro por cada perseguição e da opressão que essa pessoa tem feito comigo ao longo de muito tempo. E eu ainda vou ter que compartilhar minha lenha com essa pessoa? Tá maluco? Não vou fazer isso não. O quarto homem era o pobre da montanha. E esse pobre da montanha, ele conhecia todos os caminhos para poder conseguir sair dali. Só que, na verdade, ele estava devendo o rico avarento. E ele pensou e falou: olha, se eu colocar minha lenha aqui no fogo, esse rico que eu estou devendo ele vai sobreviver. E aí ele vai me cobrar a dívida dobrada. Não vou fazer isso, eu vou deixar ele se virar, porque ele também tem lenha, e aí ele vai sobreviver, eu vou sobreviver, eu consigo depois pagar minha lenha, e a gente vai funcionando. O quinto homem parecia que estava a ler tudo, né? Ele não tinha noção de nada, verdadeiro sonhador, né? A vida para ele era simplesmente meditação, vivia no mundo zen, né? E aí ele, abraçado ao seu feixe de lenha, olhava as brasas daquela fogueirinha que estava ali, e começava a passar pela cabeça dele sonhos, né, alucinações, ideias, ideologias, formatações que, na verdade, para ele pareciam ser úteis. Mas o difícil era exatamente colocar aquilo em prática. E aí, o último homem, na verdade, era um trabalhador, né, um senhor já trabalhador, com a mão toda calejada, o semblante seu de rugas, de tanto sol que ele havia pego, do frio que ele sofreu, dos trabalhos que ele já havia feito. Ele disse: olha, eu conquistei essa lenha ao longo da minha vida e agora eu vou ter que compartilhar com essas pessoas. Isso é uma brincadeira, eu não vou fazer isso não, eu vou segurar,
porque cada um aí vai ter que fazer parte. Eu só vou colocar minha lenha se alguém colocar dele. Esse pensamento fizeram com que aqueles 6 homens permanecessem ali imóveis, né? E essa imobilidade fez com que eles observassem a última brasa da fogueira se apagando, até que finalmente ela se cobriu de cinzas. No amanhecer do dia, ou no alvorecer do dia, a equipe de salvamento chega àquele lugar e começa então a cavar aquela caverna de neve e encontra ali 6 corpos congelados. E o interessante é que eles estavam congelados e abraçados a um feixe de lenha. Moral da história, o que matou aqueles homens não foi o frio de fora, mas sim o frio de dentro. Quero ler para você um texto da palavra do Senhor, no livro do apóstolo São João, em sua primeira epístola, né, de São João, primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículos 7 e 8, nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ainda um outro versículo que diz o seguinte, versículo 20 do mesmo capítulo 4 de 1 João, de primeira epístola de João, diz assim: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. Bem, esse texto, dentro da sua estrutura de contexto, trata de uma situação muito simples, uma palavra de 4 letras, que essa palavra se traduz exatamente, quando eu junto essas letras, ela vai dizer amor. O texto diz que Deus é amor. Deus é a força que nos une, Deus é a força que nos sustenta, Deus é a força que nos leva à vida, para que nós possamos viver a vida de forma intensa, plena. Tamanha é essa realidade que Deus é amor, porque deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no meu, no seu lugar, no nosso lugar, e nos salvar da condenação eterna, da morte eterna, de irmos para o inferno. Deus nos amou de forma incondicional e intensa, que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário, a ser crucificado, a derramar o seu sangue para nos purificar da culpa do pecado e garantir-nos pela fé, pela esperança na palavra de Deus e no próprio Deus da palavra, que um dia, quando nós partirmos dessa terra, vamos viver com Ele na eternidade do céu. E esse amor, Deus espera que nós venhamos compartilhar esse amor, ou pelo menos proporcionar amor. Talvez a gente não tenha capacidade de dar a nossa vida por alguém. Talvez nós tenhamos capacidade de fazer algo, nós não temos capacidade de fazer algo grande por alguém. Mas nós podemos fazer pequenas coisas que vão refletir grandes resultados, né? A moral da história que nós vimos dos 6 homens da caverna foi que o que matou eles foi exatamente a falta de amor. O não conhecimento do amor, a não experiência com o amor e nem tampouco a prática do amor. Ou seja, a sua frieza interior levou a fazer ou pelo menos dar o resultado que eles vivenciaram no tempo que estiveram naquela caverna. A gente precisa pensar, queridos, nós precisamos abrir o nosso coração e aí ajudar a aquecer aqueles que nos rodeiam. Talvez pequenas atitudes, pequenos atos vão fazer que as brasas da esperança alimentem a fogueira do otimismo e que não haja cinza nesse processo. Se a gente contribuir com pequenos gravetos de amor, a gente vai aumentar a chama da vida onde quer que você esteja. Às vezes ver alguém com dificuldade na rua, um cidadão em situação de rua, dependente químico, talvez alguém que esteja enfermo, dentro da nossa própria família, trazer uma palavra de carinho, talvez pedir perdão, talvez perdoar, pode ser o graveto necessário para alimentar a chama da felicidade, do otimismo, que é sustentado exatamente pelo amor. Nós vemos que Deus é amor. Aquele que ama conhece Deus e vive para a glória de Deus, porque Deus é amor. Mas aquele que não ama, não tem relacionamento com Deus. Posso até dizer que sou religioso, posso até fazer parte de uma igreja, de uma religião, mas se de verdade eu não ponho em prática a minha fé com as minhas atitudes, o apóstolo Tiago diz isso,
Mostra para mim a tua fé pelas tuas obras. Então, se eu não ponho em prática a minha fé pelas atitudes de amor que eu posso promover a outra, eu não conheço Deus. Posso até dizer que faço parte de uma religião, que sou religioso, né? E aí dar mostra, ou pelo menos ações, né, do rito religioso como um todo. Mas Deus não está em mim. Portanto, meu querido, minha querida, você que está comigo neste dia, assistindo esse vídeo, né, pense que uma atitude simples, pequena, talvez aos seus olhos pequena, pode ser o suficiente para que o amor seja aquecido e a glória de Deus seja manifesta. Encerro dizendo o versículo de número 20. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia, aborrece, não pratica o amor para o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode dizer que ama a Deus a quem não viu? E odiar, e aborrecer, e praticar o mal para aquele a quem está vendo, está do lado dele. Se aqueles homens experimentassem o amor de Deus e manifestassem o amor de Deus, teriam vivido. Se não se agarrassem à avareza, se não se agarrassem ao racismo, se não se agarrassem à indiferença, se não se agarrassem à intolerância, tinham prevalecido. Não sejamos nós, esses homens das cavernas, ou da caverna, não sejamos nós, esse homem da caverna de neve, mas que sejamos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus e proclamam a glória e a alegria de viver a graça e a misericórdia desse grande Deus, poderoso Deus, que transformou a minha vida, que transforma a sua vida e que vai realizar a obra necessária através do seu pequeno graveto, da sua pequena atitude de acender a chama da alegria, da paz e da eternidade e do amor pleno entre as pessoas. Vamos espalhar essa mensagem de amor e tornar o nosso mundo melhor para que nós vivamos bem e os nossos filhos vivam melhores ainda e os filhos dos nossos filhos melhores com a expansão da glória, do amor e da alegria do Espírito Santo, nosso Deus. Meu querido, minha querida, se esse vídeo abençoou sua vida, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Um abraço no seu coração. A gente se vê.